Bom dia a todos. Temos o imenso prazer de recebê-los para o evento comemorativo em alusão aos 40 anos do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFC, momento no qual estaremos discutindo intensamente ao longo de 2 dias assuntos relacionados às políticas da pós-graduação na área de Ciências Biológicas 2, na qual se insere a farmacologia, bem como diversas outras temáticas de grande interesse em farmacologia e em sua interface com outras ciências. Para darmos início aos trabalhos, convidamos para compor a mesa o professor Henri de Holanda Campos, magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará. Professor Antônio Gomes de Souza Filho, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFC. Professor Abílio Baeta Neves, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Professor Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno, presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP. Professora Valéria Góes Ferreira Pinheiro, diretora da Faculdade de Medicina da UFC. Professora Helena Serra Azul Monteiro, chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da UFC. E o professor Pedro Jorge Caldas Magalhães, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. Convidamos a tomarem assento. E agora passamos a palavra à professora Helena Serra Azul para dar início às falas dessa mesa de abertura. Gente, olha, bom dia a todos e a todas, né? Eu queria cumprimentar inicialmente a mesa, né, cumprimentando o professor Abílio Baeta, representando a CAPES, cumprimentando o nosso reitor, né, com muito prazer, pela grande defesa que ele tem feito da universidade, professor Henri Campos, Tarcísio Pequeno, presidente da FUNCAP, que está aqui presente na nossa mesa, o nosso pró-reitor, professor Gomes, a diretora da Faculdade de Medicina, professora Valéria, e o nosso coordenador de pós-graduação, Pedro Caldas. Então, gente, é com um prazer imenso que a gente está abrindo essa nossa solenidade, que são 40 anos de construção, né, dessa pós-graduação, uma das mais antigas da nossa UFC. E, assim, um prazer a gente ter aqui hoje, né, o corpo docente, vários alunos de pós-graduação, e a gente sabe que, inclusive, tem um aporte grande, que o Pedro depois vai falar, do número grande de estudantes que vão participar do evento. E dizer assim, gente, olha, é um prazer hoje, o nosso departamento está aqui, junto, na defesa da pesquisa, do ensino e na defesa da coordenação da pós-graduação, compreendendo que é um momento muito difícil, que nós temos que estar atento à defesa da universidade pública, gratuita, e de verbas e de manutenção da ciência, da pesquisa, que é uma das grandes conotações que tem o nosso departamento, que tem a nossa pós-graduação. Então, declaro aberto a nossa sessão e passo para o nosso cerimonial. Muito obrigada, gente. Agora passamos a palavra à professora Valéria Góes.
Bom dia. Com imensa satisfação, eu cumprimento o nosso magnífico reitor, professor Henri de Holanda Campos, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Antônio Gomes, o presidente da CAPES, professor Abílio Baeta, o presidente da FUNCAP, professor Tarcísio Pequeno, a chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, professora Helena Serrazul Monteiro, e o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, nosso querido professor Pedro Jorge Caldas Magalhães, em nome dos quais eu saúdo os demais pesquisadores, professores, estudantes, profissionais de saúde, convidados presentes nessa abertura do primeiro simpósio Desafios em Pesquisa e Inovação em Farmacologia. A Faculdade de Medicina sente-se honrada em recebê-los e sediar esse importante simpósio em comemoração aos 40 anos do início da pós-graduação em farmacologia na UFC. Nessas 4 décadas, tivemos uma sequência de fatos e eminentes professores e pesquisadores que prepararam o caminho de sucesso do programa de pós-graduação em farmacologia para atingir, nos dias atuais, uma projeção invejável, qualificando-se como um dos mais importantes programas e sede de pesquisa entre as instituições de ensino superior no país, com inquestionável liderança no Norte e Nordeste. Entre todos os seus feitos, destaco a trajetória educacional construída pelo trabalho dedicado, tanto de docentes quanto de pesquisadores, que possibilitaram a qualificação de uma grande parte dos profissionais em atuação na nossa terra e no nosso país. O programa atualmente contabiliza com mais de 780 titulados, entre mestres e doutores, sendo grande parte desses professores que hoje atuam nos cursos ofertados pelo UFC, particularmente nos da área de saúde. Eu mesmo sou um exemplo disso. Considero-me cria da casa, pois aqui concluí o meu doutorado em 2003 sobre a orientação segura da professora Helena Serrazul e do professor Aldo Ângelo Lima, aqui presente. Ao longo do tempo, mesmo dentro de um cenário nacional disputadíssimo, nem sempre favorável em termos de financiamento, o programa de pós-graduação em farmacologia manteve sua excelência, agregando e incentivando pesquisadores locais, nacionais, internacionais, buscando promover a interação e o fortalecimento de cooperações científicas, apresentando e discutindo novas abordagens, propondo inovações tanto na área da pesquisa quanto da aplicabilidade de seus resultados, trazendo enorme projeção para a Universidade Federal do Ceará e um grande orgulho para a nossa Faculdade de Medicina. O simpósio que hoje se inicia com o mote Desafios em Pesquisa e Inovação em Farmacologia é uma iniciativa já exitosa. A escolha dos temas, das palestras, das mesas de discussões e dos professores convidados foi primorosa, assim como a organização, a divulgação, a infraestrutura disponibilizada para a sua realização e o incentivo à participação dos pesquisadores, alunos da pós-graduação e da comunidade acadêmica, o que certamente garante o sucesso do evento. Aos participantes, desejo que se sintam à vontade e que tenham excelente aproveitamento. E ao professor Pedro Magalhães, coordenador do programa, e a todo o grupo do Departamento de Farmacologia e Fisiologia e Farmacologia, registro aqui o meu reconhecimento e parabenizo pela iniciativa e por toda essa trajetória de sucesso. Muito obrigada. Nesse momento, passamos a palavra ao professor Tarcísio Pequeno. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, em nome do
magnífico reitor Henri Campos, cumprimentar meu amigo Abílio Baeta, presidente da CAPES, o nosso colega e amigo, professor Antônio Gomes, e de uma maneira muito especial, cumprimentar o chefe do departamento, cumprimentar a professora, diretora, cumprimentar o Pedro, coordenador do curso, e cumprimentar, parabenizando e parabenizar esse auditório que pertence a esse programa de pós-graduação. Comemorar-se no Brasil 40 anos de qualquer coisa já é motivo para muita festa e alegria, sobretudo quando se trata da área de ciência e tecnologia. 40 anos em ciência e tecnologia, seja do que for, já é um grande acontecimento. E se é num programa de pós-graduação, da excelência, da qualidade desse programa aqui, do qual nós estamos falando, um programa pioneiro na Universidade Brasileira, um programa pioneiro na Universidade Federal do Ceará, talvez, me corrijam, o primeiro programa a ter conseguido nota 6 aqui na universidade, confere, ou um dos primeiros, mas pelo menos é um dos primeiros. Podia ter deixado para o primeiro, né? Aproximação, esse pessoal não entende aproximação, mas enfim, seja como for, é honroso. E como, e gosto muito do tema, né, do simpósio de vocês, e não posso perder a oportunidade de tê-los aqui reunidos e diante do tema que trata de desafio, de lançar um repto e um desafio a vocês, a essa comunidade. Esse desafio eu tenho lançado privadamente a alguns professores, líderes da comunidade, mas é um desafio à comunidade. Veja bem, nós estamos diante de um quadro, assim, de certas nuvens no horizonte, mas sejam as nuvens da cor que forem, sejam coloridas ou tenebrosas, o fato é que nós estamos diante da missão, mais do que nunca, de justificar as universidades públicas, as universidades como essas aqui, diante da sociedade. Não é diante de nada mais, é uma justificativa diante da sociedade. Nós precisamos ainda concluir uma tarefa que não está feita, de fazer a sociedade entender a importância e o significado da universidade, né? E mais do que nunca, a gente tem, pelo contrário, toda uma antipropaganda para desacreditar as universidades públicas, a universidade de pesquisa, que é essa universidade aqui, talvez em troca de uma versão, de uma universidade privada, com pouco volume de pesquisa, etc, etc. Sem entrar nesse mérito, o fato é que é missão de todos nós, de cada um de nós, justificar a universidade perante a sociedade. E essa justificativa se dá com ações, não se dá com discurso, que não tem mais espaço para o discurso, passou o tempo desse convencimento oral, se dá com ações. Uma das ações é a produção científica de alta qualidade. Esse é um caminho que já trilhamos, e aqui temos o professor Gomes na Pró-Reitoria da Pós-Graduação e o Abílio vigiando lá do outro lado, para garantir que essa qualidade se mantenha e se aperfeiçoe. Mas tem um outro desafio, que é um pouco mais recente, mas não menos importante, talvez para um efeito imediato e para a visibilidade, talvez até mais. Nós temos que mostrar também a universidade como um instrumento de produção de riqueza na sociedade. Que o conhecimento é um produtor de riqueza, como de fato é. Mas não adianta a gente fazer o discurso, nós temos que produzir essa riqueza, ou induzir a produção dessa riqueza, ou participar dos processos que produzem essa riqueza na sociedade. Em particular, o desafio aqui, que é um desafio para o Estado do Ceará, dessa nova fase que a FUNCAP está trilhando, com um pouco mais de recursos e podendo usar um pouco mais, é que nós precisamos selecionar algumas áreas para nelas termos uma ação que de fato impacte na estrutura econômico-social do Estado. Começamos um programa chamado Cientista-Chefe dessa direção, que precisa avançar em muito, e uma dessas áreas selecionadas para ser uma área de atuação
que é uma oportunidade que se nos apresenta, é construirmos no Estado uma economia da saúde. Precisamos construir uma indústria da saúde com base no conhecimento, com base na excelência de programas como esse aqui, que, aliás, seria um dos mais importantes para a construção de uma indústria desse tipo. Então, eu lanço aqui esse desafio e proponho que seja discutido nesses dias do simpósio de vocês, né, ideias como essa. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o professor Abílio Neves para fazer uso da palavra. Muito obrigado, magnífico reitor, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu acompanho já, de certo modo, a história desse programa, pelo menos desde que o professor Odorico não parava de encher o saco na CAPES para que a gente apoiasse esse programa, mas fez bem e fez com muito sucesso. Parabéns, professor. Muito prazer enorme estar aqui e lhe reencontrar numa oportunidade como essa. Os demais colegas da mesa, o professor Tarcísio, o professor Pedro, professoras aqui da Faculdade de Medicina e do curso. Em especial também eu queria fazer uma referência à professora Adelina Reis, que está aqui, nossa coordenadora diária da CAPES. É bom que vocês conversem bem com ela, porque afinal de contas, os destinos de vocês podem estar na mão dela para os próximos 3 anos. Bom, mas independente disso, eu acho que coisas importantes já foram ditas aqui. A primeira é que, se nós olharmos 40 anos de história de um programa com um sucesso como este, a primeira coisa que e se nós lembrarmos que os mais antigos programas de pós-graduação no Brasil surgiram no final dos anos 50, nós estamos falando de uma história de não mais do que 60 anos de construção e institucionalização da pesquisa na Universidade Brasileira e, portanto, no país, porque se há 50 a 60 anos a pesquisa era quase que exclusivamente universitária, hoje ela continua quase exclusivamente universitária, né? Por mais que algumas novidades, alguns formatos institucionais, modelos tenham surgido, etc., etc., são as universidades, especialmente as universidades públicas, que produzem ciência e que produzem tecnologia nesse país. É uma das razões de alegria, de contentamento, mas é uma das razões também de grande preocupação, porque o nosso sistema não pode ficar limitado a isso. Então, nós estamos falando de uma história muito recente, né? O Brasil, portanto, antes da década de 50 do século passado, não tinha pesquisa como diletantismo de alguns indivíduos em algumas instituições, mas não como um projeto institucional, ou pelo menos como uma plataforma institucional que cresceu, que crescia e que deveria crescer no país. Isso portanto, uma observação muito importante, sobretudo para os alunos, né? Vocês são, digamos, talvez a terceira geração, né, de um empreendimento que começou pioneiramente com muitas dificuldades lá atrás e que só cresceu com a obstinação e a dedicação dos professores, dos pró-reitores, dos coordenadores de curso, etc., etc. O segundo ponto, eu acho que foi muito bem mencionado aqui. Bom, no que diz respeito a essa expansão, há um desafio. O Brasil, assim como nós temos essas experiências de sucesso, é notório que o Brasil cresceu muito nesses 60 anos como um país de produção de conhecimento científico e tecnológico. O Brasil já chegou a ocupar a 13ª posição em produção de conhecimento, indexado, hoje está em torno de 15º, né? Mas ainda assim é uma posição muito destacada à frente de países com muito mais tradição, né? Não obstante, a qualidade da nossa produção ainda deixa a desejar. O impacto médio da produção científica brasileira está abaixo da média mundial, né? E abaixo da média de países latino-americanos. Então a gente precisa cuidar um pouco e nos preocupar um pouco mais com esta questão, ou seja, a elevação do nível da ciência e da pesquisa tecnológica que nós fazemos. Isso vai um pouco na linha do que o professor Tarcísio mencionou. Há uma grande expectativa, há uma espécie de paira no ar, uma demanda da sociedade pela demonstração mais enfática da importância da universidade, da pesquisa que é feita na universidade, da pós-graduação,
para a solução dos problemas da sociedade. Né? E eu aqui faço, bem rapidamente, não quero me alongar, mas eu queria fazer um comentário em torno do que talvez todos vocês tenham acompanhado. Há 2 ou 3 meses atrás, o Conselho Superior da CAPES fez uma nota sobre a ameaça potencial dos cortes de orçamento para o ano que vem. Aquela nota teve uma repercussão brutal. Essa história de mídias, de redes sociais, mídia, essas novas mídias, elas estão tão fora do controle que aconteceu que uma nota do Conselho Superior da CAPES, quarta-feira, entregue ao ministro na quarta-feira, na quinta-feira à tarde foi o assunto mais tuitado no mundo, não foi no Brasil, foi no mundo. Né? E vejam, bom, para mim foi eu nem sabia que esse troço existia, né? Mas de qualquer modo o impacto foi espetacular, né? E foi o impacto na mídia, redes sociais de cantores como aquela da Bahia, lá, o nome dela, a Ivete Sangalo, gente se manifestou, tiras cômicas de vários jornais mencionaram o fato, ou seja, foi um negócio que se alastrou espetacularmente. Mas naquele momento, e é isso que eu acho que é um ponto importante na linha do que falou o professor Tarcísio, naquele momento a grande repercussão se deu porque, enfim, a mídia e as redes sociais revelavam que pesquisa científica e tecnológica é projeto de vida de milhares e milhares de professores e estudantes. Ou seja, milhares e milhares de professores e estudantes estavam ameaçados em seus projetos, né, por conta da possibilidade de cortes fantásticos que estavam sendo previstos e propostos para o orçamento da CAPES do ano que vem. O que não apareceu suficientemente naquele momento é que os projetos de vida dos milhares e milhares de estudantes e pesquisadores e docentes, na verdade, a quebra desses, ou a frustração desses projetos se traduziria em perda para a sociedade, e não só para os indivíduos. Isso realmente não apareceu naquele momento. Então, o estouro se deu por conta da repercussão nas vidas pessoais de cada um dos atingidos, mas não na sociedade como um todo, que seria altamente prejudicada pela quebra, pela frustração dos projetos de tese, dos projetos de dissertação, dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores em cooperação nacional ou em cooperação internacional. Este lado nós precisamos reforçar e nós precisamos transformar em algo mais visível para a sociedade. É isto que justificará e sustentará, de fato, a briga constante que temos que fazer por mais orçamento para a ciência e tecnologia, né? E a briga constante que precisamos fazer por mais, digamos assim, pelo reconhecimento maior, não só do impacto científico, mas também da relevância econômica, social, do que a gente faz nas universidades, na pós-graduação. Eu concordo com o Tarcísio, isso é um grande desafio. Os tempos que se avizinham são tempos em que esses argumentos vão precisar ser muito mais fortes, muito mais consistentes e muito mais próximos do entendimento que a sociedade precisa ter e desenvolver para que nós possamos defender a nossa tarefa. A CAPES está empenhada em fazer isso, continuamos brigando pelo orçamento, mas salvamos naquele momento a base do orçamento do ano que vem. Não haverá uma grande expansão, mas não haverá prejuízo para o sistema de pós-graduação, e eu espero que se continue assim. Só que, se nós não fortalecermos o reconhecimento da relevância social do nosso trabalho, nós poderemos comprometer no médio e longo prazo a capacidade de preservar um sistema tão importante que construímos nos últimos tempos. Muito obrigado. Passamos então a palavra ao magnífico reitor, professor Henri Campos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar inicialmente os nossos visitantes, o presidente da CAPES, o professor Abílio Baeta Neves, que é um amigo desta universidade, o querido amigo Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno, presidente da FUNCAP, nosso professor emérito, o querido pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Antônio Gomes de Souza Filho, querida diretora da Faculdade de Medicina, professora Valéria
Góes Ferreira Pinheiro, querida chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, professora Helena Serra Azul Monteiro, meu querido amigo Pedro Jorge Caldas Magalhães, anfitrião de hoje, coordenador do programa de pós-graduação em farmacologia. Queria cumprimentar também a professora Adelina Reis, agradecer pela presença, ela que é coordenadora de área da CAPES, cumprimentar o nosso querido diretor do Instituto UFC Virtual, professor Mauro Pequeno, abraçar também a vice-coordenadora do programa de pós-graduação, professora Flávia Almeida Santos, saudar a nossa querida coordenadora da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, professora Jeane Matos, meu querido amigo professor Dorico Moraes, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, e abraçar também o nosso assessor Carlos Cavalcante Pereira Marques. Com grande satisfação, eu quero saudar toda a comunidade de alunos, professores e servidores técnico-administrativos da pós-graduação em farmacologia. A comemoração dos 40 anos desse dinâmico programa se insere com destaque no calendário da Universidade Federal do Ceará, pelo que a farmacologia representa em nossa instituição, emprestando-lhe os componentes da excelência, da internacionalização, da inovação, da interface com a sociedade. Ensino, pesquisa, extensão atingem aqui altos níveis e são responsáveis, em boa parte, pelo destaque que a UFC tem obtido em todos os processos de avaliação externa. Agora mesmo festejamos uma conquista. O Center for World University Rankings acaba de publicar nova lista das 1000 melhores universidades do planeta, nela incluindo 20 instituições brasileiras. Nesse rol, para nosso orgulho, está a nossa UFC. Para ranquear as universidades, aquela organização internacional leva em conta aspectos como a qualidade do ensino, empregabilidade dos ex-alunos, qualidade do corpo docente, número de pesquisas divulgadas, qualidade das publicações e citações. Estamos, portanto, prezados amigos, no rumo certo, e posso garantir que nos sentimos muito à vontade entre os melhores do mundo. É nesse cenário que a pós-graduação em farmacologia se posiciona, em perfeita sintonia com a vocação da UFC, universidade que, historicamente, centrou seu compromisso na solução dos problemas locais, sem esquecer o caráter universal de sua produção. Conheço de perto o curso e acompanho com interesse a sua trajetória. Sei o quanto a farmacologia procura renovar-se, a fim de acompanhar ou mesmo se antecipar às inovações impostas pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Estabelecido como um dos melhores cursos de pós-graduação do país em sua área, a farmacologia é produto do profundo envolvimento daqueles que hoje a constituem e dos pioneiros que os precederam e a quem faço questão de reverenciar. Manassés Claudino Fonteles, Glauce Barros Viana, Luiz Recamon de Capello e Francisco Hélio Rola. Esse programa de padrão internacional, que hoje tem à frente o professor Pedro Magalhães, sempre foi formado por profissionais de alto nível, que vestem a camisa da universidade, que dela se orgulham e que assumem plenamente suas responsabilidades. É nesse cadinho e com esses componentes, competência, compromisso institucional e entusiasmo, que se manipula a fórmula da excelência. Nos 40 anos do programa e em nome de toda a universidade, congratulo-me com a sua coordenação, com os responsáveis pelos núcleos e laboratórios, com cada um dos que abraçam responsabilidades nas diversas linhas de pesquisa, pela efeméride que marca 4 décadas de avanços e conquistas. Parabenizo os responsáveis pela programação de hoje, que hoje se inicia, que tem seu ponto alto na realização do simpósio Desafios em Pesquisa e Inovação em Farmacologia. Durante 2 dias serão discutidos temas relacionados às políticas de avaliação da pós-graduação
na área de ciências biológicas, o uso de novas técnicas para o desenvolvimento de fármacos, as interações entre farmacologia e outras ciências como a genética, a física e a química, os marcos legais da ciência, a imunoterapia do câncer, a viabilidade do uso racional de derivados da maconha e as iniciativas de inovação em laboratórios de pesquisa. Com este tipo de conteúdo, certamente as palestras vão de ser instigantes e os debates esclarecedores. É com muita honra que recebemos e saudamos aqui o presidente da CAPES, professor Abílio Baeta Neves, que a UFC tem a honra de receber mais uma vez e que faz uma brilhante gestão à frente daquela instituição. Acaba de colocar a serviço da comunidade científica nacional a plataforma Scopus, onde é possível localizar mais de 4.000 publicações de acesso aberto, além de cerca de 130 mil livros, abrangendo as áreas de ciências biológicas, exatas, sociais e humanas. Saúdo igualmente o presidente da FUNCAP, professor Tarcísio Pequeno, grande parceiro da comunidade científica cearense, que ampliou sobejamente o escopo e a área de atuação de nossa agência de fomento. Abraço a nossa diretora da Faculdade de Medicina, professora Valéria Góes, que ganhou um segundo neta ontem pela manhã, e que abrilhanta com sua presença este ato. Saúdo os professores da UFMG, da Unesp Botucatu, da Unifesp, da UNB, da Unicamp, da Unifor e da UFRN, que vieram prestigiar as mesas redondas, trazendo às luzes o seu conhecimento e abrindo portas para que se estabelecerem novos diálogos, novas interações mutuamente benéficas. Com certeza, a pós-graduação em farmacologia da Universidade Federal do Ceará encerrará os atos comemorativos dos 40 anos, retemperada em seu propósito de escalar continuamente os degraus de excelência, de seguir preparando profissionais de alto nível e de ampliar sua presença na sociedade, ajudando a transformá-la. Por fim, reitero o meu compromisso e convido a todos para que sigamos juntos na defesa intransigente da universidade pública, gratuita e de qualidade, e de recursos, de garantia de recursos para a manutenção da pesquisa e o avanço da ciência em nosso país. Muito obrigado.